Amém, irmãos. Então, antes de iniciarmos propriamente o quinto mandamento, eu quero fazer uma pergunta. Eu gostaria que os irmãos refletissem e participassem. É o estudo do quinto mandamento, mas nós temos estudado os 10 mandamentos, que é um resumo da lei moral de Deus. A lei moral de Deus, nós já sabemos, são todas as escrituras sagradas, é a palavra de Deus. Então, os 10 mandamentos é um resumo. E eu queria saber, meus irmãos, a falta de atenção quebra qual dos 10 mandamentos? Quem poderia contribuir com seu conhecimento por esse assunto na introdução da nossa aula? Por exemplo, tem gente que hoje é diagnosticado com TDAH, que é déficit de atenção, tem dificuldade de se concentrar, enfim. Partindo do pressuposto que a falta de atenção é um pecado, qual pecado a falta de atenção inflige dos 10 mandamentos do Senhor? Não. Carapuça vai servir para todo mundo, talvez. Você vai dormir no sofá. Algum Eu acho irmão? o oitavo, Por quê? eu acho que ele quebra, né, o honrar pai e mãe, né? Porque se nós não estamos atentos ao que eles dizem, né, nós quebramos esse mandamento. Quebramos também o temos que entrar também no não matarás, porque se tu não matar, se tu tiver uma falta de nos nossos pensamentos maus, nós podemos estar cometendo esse pecado da falta de atenção e pensar coisas ruins das pessoas, e ele estaria quebrando também o mandamento de não matar também. E pode matar alguém pelo ponto de atenção. No trânsito, por exemplo. Também. É. Mais alguém? O oitavo mandamento, irmão, O oitavo mandamento, por quê? porque Deus nos dá um tempo precioso para que possamos observar e admirar o que os céus proclamam, e a gente acaba fazendo isso, na maioria das vezes, para nossa glória, deixando de observar. Sim, sim, seu irmão Ricardo Bruno. A falta de atenção, Isso, a falta de atenção. Qual que é o mandamento que ela destrói? eu penso que os 10. Os 10. Você pode falar um Eu, pouco sobre os 10 no eu sentido de posso. que é diretamente contra Deus e também com o próximo em vários exemplos hipotéticos de falta de atenção, seria isso? Se a falta de atenção é porque a pessoa é desatenta, por exemplo, para o que a palavra diz, ela pode quebrar o segundo mandamento por não ter prestado atenção em detalhes. Isaías 47 vai ser bem claro sobre isso. Mas tem gente que não percebe. Tem gente que brinca muito, toma o nome do Senhor em vão, desatentamente, não é nem por maldade. Por falta de atenção, pessoas não controlam bem seus desejos, pode envolver o 10º mandamento, pode não amar o próximo, ter uma vida pensando em outras coisas, afetaria o 6º e o 8º. Falta de atenção aos pais, negligência, afetaria o 5º mandamento. Falta de atenção com o dia do Senhor, a gente pode ligar isso à falta de reverência no culto, na adoração, na família. Eu penso assim, sob certos pontos de vista, a gente pode elencar todos os 10. Perfeito, perfeito. Mais alguém gostaria de compartilhar? Quase todas as hipóteses que nós temos de pecados transgridem todos os mandamentos, enquanto
tudo foi dado por Deus e tudo reflete o caráter de Deus, né? Mas pode falar, irmão Gabriel. Pode falar primeiro. Eu pensei no primeiro mandamento, que ele pode violar a falta de atenção. Porque, por exemplo, você ouve a palavra de Deus sem se importar, ora de forma completamente distraída por religiões, né? Dá mais atenção às coisas do mundo do que do Senhor. E demonstra o que, vamos lá, uma indiferença ao culto e à glória de Deus. É, então, o problema não é apenas uma distração, mas o coração que deixa Deus em segundo plano. Então, por isso que eu acho que é o primeiro mandamento ele vai ser violado. Porque quanto mais Deus ocupa no centro do nosso coração, mais precisamos prestar atenção a Ele em tudo. Perfeito. Você mesmo disse O... É. Agora vai parecer que eu vou te copiar. Mas o primeiro mandamento, nas nossas primeiras aulas, nós começamos pela introdução, pelo prefácio, depois passamos para o primeiro mandamento. No primeiro mandamento nós refletimos como que todos os mandamentos, todos os pecados transgridem o primeiro mandamento. Tudo está ligado ao primeiro mandamento. Porque quando Deus dá uma ordem negativa de não terás outros deuses diante de mim, a ordem imediatamente positiva é: tenha a mim como o único e verdadeiro Deus. E quais são as consequências disso? De ter a Deus, o Deus bíblico, como o único e verdadeiro Deus. Significa que eu devo conhecê-lo. Para tê-lo como Deus, eu devo conhecê-lo. E eu posso não conhecer a Deus por meio do desprezo, da indiferença, como o irmão Gabriel disse, mas também por meio da falta de atenção e da ignorância. É a tolice do livro de Provérbios, é a burrice do livro de Provérbios, que é uma burrice pecaminosa. Então, a falta de atenção, eu acho que imediatamente ela quebra todos os mandamentos, como todos os irmãos todos que comentaram já falaram, mas especialmente o primeiro. Acho que especialmente o primeiro, porque tendo Deus como único e verdadeiro Deus, conhecendo a Ele, conhecendo toda a sua obra, a sua criação, conhecendo a sua providência, entendendo que tudo que Ele nos dá é para a sua própria glória e para a nossa edificação, e que nada é por nós mesmos e tudo vem dele, não apreciar, não estar atento, não observar todas essas coisas, toda a criação e providência de Deus, é não tê-lo como único e verdadeiro Deus. É considerar, como Gabriel disse, que ele nem é importante, ele não é digno do meu olhar, do meu ouvido, do meu ouvir, né? Então, acho que especialmente o primeiro mandamento, mas por óbvio, todos eles. Amém, meus irmãos. Foi muito bom ouvir os irmãos. Sempre que há essa reflexão sobre os mandamentos, a gente acaba descobrindo coisas que por nós mesmos nós não pensaríamos. E o objetivo é a gente refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa falta de atenção e quais os pecados que nós quebramos. Mas eu queria apontar um aqui diretamente, que é o terceiro mandamento. Por quê, meus irmãos? Terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, ele exige o uso santo e reverente de tudo que Deus revelou em si mesmo. Então, qualquer tipo de falta de atenção tira o foco de tudo que Deus revelou. Então, de uma forma mais direta, apesar dele quebrar todos, como nós já vimos, a falta de atenção, de tirarmos o foco daquilo que Deus revelou, de não conseguirmos observar e dar devida atenção por parte de toda a revelação advinda de Deus, nós quebramos diretamente o terceiro mandamento. Mas enfim, irmãos, partindo agora para o nosso quinto mandamento. Nós já vimos até agora o quinto mandamento em si, em Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Nós vimos também que a palavra pai e mãe, no quinto mandamento, diz respeito a todos os superiores colocados sobre nós em autoridade.
nós vimos que os superiores são chamados de pai e mãe para que os superiores ajam com amor paternal e os inferiores honrem os seus superiores com obediência voluntária, como se fossem filhos. Nós vimos também que o alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres mútuos entre inferiores, superiores e iguais. Nós vimos também que os inferiores devem honrar os superiores em diversos aspectos, e nós também vimos quais os pecados dos inferiores para com os superiores. Nós vimos também, no nosso último estudo, quais são as exigências dos superiores para com seus inferiores. E agora nós vamos ver de forma mais direta e prática os pecados dos superiores para com os inferiores. E ressalto mais uma vez, o termo superior e inferior não diz respeito a melhor ou pior. Diz respeito a funções diferentes e autoridades exercidas e constituídas por parte do nosso Deus. A pergunta 130 do nosso Catecismo Maior diz: quais são os pecados dos superiores? Os pecados dos superiores, além da negligência dos deveres, que vimos no nosso último estudo, são a ambição incontrolável, busca desordenada da própria glória, repouso, proveito ou prazer, exigência de coisas ilícitas ou fora do alcance de os inferiores poderem realizar, aconselhando, encorajando ou favorecendo-os naquilo que é mal, dissuadindo, desanimando ou reprovando-os naquilo que é bom, corrigindo-os indevidamente, expondo-os descuidosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocando-os à ira ou, de alguma forma, desonrando-se a si mesmos ou diminuindo a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Se Deus nos permitir, vamos tentar tratar de todos hoje. Se não, vamos fracionar em 2 estudos. Então, nos estudos anteriores, nós vimos que o quinto mandamento não trata apenas dos deveres dos inferiores para com os superiores. Deus também põe sérias responsabilidades àqueles que exercem autoridades. E nós sabemos, meus irmãos, nós ao mesmo tempo somos inferiores e superiores em diversos aspectos da nossa vida. E toda autoridade procede do próprio Deus. Romanos 13:1. Então, pais, pastores, governantes, patrões, professores e qualquer pessoa investida de autoridade representam, em certo sentido, a autoridade do Senhor sobre aquele que lhes foram confiados. Por isso, quanto maior a autoridade, maior também a responsabilidade diante de Deus. Quem aqui gosta da Marvel vai lembrar do Homem-Aranha. O que o Homem-Aranha diz, Davi? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Né? Exatamente, meus irmãos. Grandes Tem como. responsabilidades com grandes poderes. Um catecismo maior dedica uma pergunta inteira aos pecados dos superiores. A verdade pode ser usada tanto para edificação quanto para destruição. Como afirmou o próprio Senhor Jesus, Lucas 12:48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muitos se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Palavras do Cristo. Então vamos analisar o primeiro pecado dos superiores, irmãos. Negligenciar os deveres da autoridade. Isaías 56, 10 e 11 nos diz: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. O profeta Isaías aqui, irmãos, denuncia os líderes espirituais de Israel, os superiores de Israel no aspecto espiritual.
Eles deveriam proteger o Da povo IPB? Se o profeta Isaías estivesse hoje aqui, talvez teria um capítulo dedicado só para isso. Então, eles deveriam proteger o povo contra o pecado e anunciar a palavra do nosso Deus. Mas eles preferiam o conforto de seus próprios interesses. Então, o pecado deles não era apenas o mal que eles faziam, mas deixar de fazer o bem, a omissão. Exemplos práticos, meus irmãos. Um pai que não disciplina um filho. Pela omissão, ele está falhando miseravelmente. Um pastor que não ensina suas ovelhas, irmãos. E isso fica muito evidente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui, na maioria das igrejas pentecostais de bairro, nós vemos que ela é dominada exclusivamente pela figura de um pastor, que foi ungido a pastor de qualquer maneira, e que não há um ensino aprofundado nas escrituras, porque o próprio pastor não quer que as suas ovelhas conheçam as sagradas escrituras, com receio de perder talvez os benefícios ou cargo que ele tem por uma outra pessoa mais sabida ou mais competente no aspecto do ensino do que ele. Isso é muito comum nessas igrejinhas de bairro, meus irmãos. Um pastor que não ensina. Um governante que abandona o seu dever. Um vereador que não exerce a sua função como deveria, ou um prefeito, enfim, irmãos, todos nós pecamos por omissão. A autoridade negligente, ela produz destruição dos inferiores que merecem ser cuidados por seus pais, seus superiores, no aspecto do quinto mandamento. Sim, irmão Davi. Não, isso aí que tu falou das igrejas pentecostais, né? Não quererem que as pessoas tenham conhecimento. Isso aí não é só exclusivo das pentecostais. Na presbiteriana aqui da cidade, eu tive dois rapazes que foram confrontar o pastor e o pastor falou: não precisa estudar, não precisa ler a Bíblia. Escuta aqui o que eu te ensino, vem na igreja, pega o nosso ensinamento e vai para casa. Mas isso aí não é só na igreja, isso é em qualquer lugar. Ah, os caras não querem que as pessoas tenham conhecimento para não serem confrontadas, né? Isso aí é fato. Exatamente, irmãos. É o medo mesmo do confronto. É o que aconteceu com o Wesley recentemente num grupo que ele entrou. Gostaria de compartilhar, irmão, essa experiência? Há inclusive testemunhas aqui. Mateus e o Ricardo, e até o Gabriel também, estavam no grupo e também foram expulsos. Acho que até que o Gabriel não foi, não. Ele tá lá na roda dos escarnecedores. Mas, de fato, irmãos, um grupo presbiteriano que tem vários ministros ordenados da IPB, vários reverendos, né, dignos de reverência, e não se podia discutir lá, nesse grupo, nada que fosse contrário à doutrina da IPB. Por exemplo, sociedades internas. Propusemos uma discussão sobre a biblicidade das sociedades internas, SAF, UMP, essas coisas iraiadas. E não aceitaram, foi inaceitável. O Natanael, não sei se ele saiu, se já voltou, ele também ainda está no grupo, ele também não, ele tá desobedecendo. No caso brilho, Aí, ó, ele tá lá no grupo. E assim, não aceitaram, cara. Nos expulsaram alguns por uns motivos, outros por outros, mas havia uma coordenada desestimulação ao questionamento, né? Aí a gente até brincou ironicamente, acho que foi até por isso que eu saí, que não se podia questionar um magistério infalível da IPB, né? Nem questionando a instituição em si, mas se certas práticas são bíblicas ou não. E isso foi inaceitável no grupo. Inaceitável. Eles não aceitavam nenhum tipo de questionamento. Melhor o Ricardo Bruno nem falar, porque senão ele fica muito triste e bravo, sabe? Pois é, irmãos.
Essa negligência das autoridades, ela é terrível. É terrível, é mesmo destruidora. E vamos avançar para um segundo pecado proibido trazido pelo Catecismo Maior, que é a ambição descontrolada dos superiores. Eu trouxe aqui um texto de Deuteronômio 17:17, que diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará para si. Muito para si. Antes mesmo de Israel possuir reis, Deus estabeleceu limites para quem governasse. Um rei não poderia usar o cargo dele para satisfazer os desejos pessoais dele. A autoridade existe para servir e não para enriquecer. E eu trouxe alguns exemplos práticos para a gente amadurecer essa ideia. Um pai que deseja que o filho realize os sonhos que ele próprio não conseguiu cumprir, meus irmãos, é a autoridade do pai sendo exercida para a sua satisfação própria. Um outro exemplo, um pastor vê a igreja como um meio para construir a sua própria reputação. Tá vendo? É eu, na figura da autoridade. Um chefe de uma empresa que usa a sua posição para obter vantagens pessoais ou políticas. Eu não sei se tem algum policial militar aqui no grupo, mas isso, a autoridade militar, ela se incorre muito disso, meus irmãos. Eles, por causa dos cargos dele, eu tenho amigos policiais, acabam obtendo vantagem só por serem policiais. E usam disso, muitos, né? Usam disso com má fé, exercendo a autoridade para a sua satisfação pessoal. É muito suscetível essa profissão. Um líder não aceita perder influência e faz de tudo para manter o poder. Alguém que trata pessoas como degraus para crescer profissionalmente. Enfim, meus irmãos, tudo voltado para o erro, um pecado que pode nos acometer como superiores para com os nossos inferiores. Um outro pecado proibido, irmãos, é buscar a sua própria glória. Sim, irmão Michael Douglas. Isso aí reflete especialmente o nosso país, né? A politicagem do nosso país. Triste, triste. Exatamente, exatamente. E a gente tende a visualizar muito esses pecados nos outros irmãos, mas nós também dentro do nosso dia a dia, do nosso próprio lar, como homens e sacerdotes do nosso lar, da nossa família, nós nos incorremos muito nisso, meus irmãos. Buscar a nossa satisfação pessoal para com os nossos inferiores. Isso é terrível, que Deus possa também nos livrar desses pecados malditos. Terceiro aspecto, buscar sua própria glória. Sim, irmão Wesley. Rapidinho, irmão. Só lembrando, né, nós propusemos um exercício nos estudos passados de a gente sempre tentar, e você está trazendo isso hoje com exemplos práticos, mas sempre tentar aplicar os pecados ou os deveres exigidos nas nossas próprias relações. Então, pensando nisso como marido, né? Quantos maridos também, governantes, como o Michael Douglas citou, mas maridos e pais que, de fato, veem a esposa meramente um instrumento para satisfação pessoal. E eu não falo nem de maneira sensual, mas de todas as formas possíveis. É uma serva simplesmente. E daí nasce uma relação egoísta. Então, o quinto mandamento vai nos falar que se as autoridades elas tratam os inferiores de maneira egoísta, Deus está sendo desonrado. Elas estão abusando dessa autoridade. Então, que a gente possa continuar com esse exercício, tentando aplicar isso também nas nossas relações, né? Como marido, eu posso buscar a minha própria glória, que nós vamos refletir agora, perante a minha esposa.
dependendo da coisa que eu falo em público, eu posso humilhá-la na frente de outras pessoas. Isso é muito comum, meus irmãos. Quanto aos filhos, a mesma coisa. Enfim, se a gente for falar de pastores, de governantes, aí nem se fala, né? Isso também podemos falar sobre as mulheres aqui no grupo para com seus filhos também. Então, vale a pena a carapuça servir a cada um de nós em todos esses pecados, como autoridades constituídas por Deus aqui na terra. O terceiro pecado proibido, irmãos, buscar sua própria glória. João 7,18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então, Jesus aqui contrasta o seu ministério com os dos falsos mestres. Eles buscavam reconhecimento. Cristo buscava glorificar o Pai. Exemplos: um pastor fica mais preocupado com elogios ao sermão do que com a edificação da igreja. Isso aqui serve muito para mim, meus irmãos. Eu não sou pastor, nem presbítero, mas aqui na nossa congregação, por alguns motivos, eu e até o irmão Wesley acabamos trazendo palavras nos cultos de domingo à tarde. E eu vou confessar publicamente aqui o meu pecado para os irmãos. Eu fico bastante preocupado, sabe, com a forma com que eu tento apresentar o evangelho, o sermão que eu preparei, e às vezes, na maioria absoluta das vezes, meus irmãos, eu acabo esquecendo que é o Espírito Santo que faz a obra, e ele que edifica a igreja, e eu fico preocupado como eu fui, se eu falei bem, se eu passei melhor a mensagem, e eu esqueço, meus irmãos, eu esqueço. Que Deus possa me livrar disso e também os irmãos aqui do grupo, de fato buscar glorificar a Deus e não a mim mesmo. Então, pai também, que exige respeito apenas para alimentar o seu ego. Oh, meus irmãos, eu também faço isso às vezes com meu filho. Falo para ele não fazer alguma coisa e é mais para minha satisfação pessoal do que de fato para o próprio crescimento dele, sabe? Como um professor também que humilha um aluno para demonstrar sua superioridade. Isso a gente vê muito em faculdade aqui, quem já estudou, já tive professores arrogantes, cara, de humilhar aluno, de expulsar aluno de sala de aula por discordar deles, como os meninos foram expulsos aí do grupo também por causa de discordância, sabe? Enfim, um líder espiritual que faz questão de receber tratamento especial, né? Já pensou isso no meio jurídico, irmãos? Isso é muito comum. Tem juiz que, se você não chamar ele de excelência, ele te distrata, sabe? Um governante toma decisões pensando na popularidade, não na justiça. No meio político, como o Michael Douglas disse, isso também, meus irmãos, é extremamente comum. O cara quer ser reeleito, então ele foca na popularidade e esquece o que ele realmente deve fazer, que não é agradar todo mundo. Ele deveria vender picolé para agradar todo mundo, e não, então, buscar ser um governante. Um quarto pecado proibido, irmãos, buscar conforto, lucro ou prazer pessoal. Filipenses 2:21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Paulo elogia Timóteo justamente porque ele não servia por interesse próprio. E eu trouxe mais uns exemplos. Pais que deixam de educar os filhos, porque discipliná-los exige esforço, dá trabalho, então eles preferem se omitir, dar um celular na mão dele, deixa ele assistindo alguma coisa enquanto a gente fica aqui. Irmãos, isso acontece tanto em salinha de criança no culto. Vamos deixar as criancinhas na salinha para eu e minha esposa conseguir prestar atenção no sermão, buscando conforto, lucro, prazer pessoal e desprezando o ensino dos filhos, irmãos. Isso é gravíssimo. Um patrão que explora empregados apenas para aumentar os seus lucros. Um pastor que evita confrontar pecado do irmão que está em pecado na igreja para não perder o dinheiro do dízimo. Um líder que escolhe sempre um caminho mais fácil, mesmo sabendo que vai prejudicar aqueles sob o seu cuidado. Um governante que administra visando apenas seus benefícios próprios, meus irmãos. Que Deus venha nos livrar
de todos esses malditos pecados. Um quinto, exigir coisas ilícitas. Atos 4, 18 ao 20. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. As autoridades proibiram os apóstolos de pregar em Cristo Jesus. Nesse exemplo, meus irmãos, de Atos 4:18, exigindo dos apóstolos fazer coisas ilícitas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O empregador exigindo que os funcionários mintam aos seus clientes. Pais que mandam os filhos desobedecer à palavra de Deus. Um governante que determina práticas injustas ou corruptas. Um governante que autoriza aborto de crianças, homicídio, quebra do sexto mandamento. Um chefe que obriga seus funcionários a participar de fraudes. Um líder religioso que exige práticas contrárias às escrituras. Meus irmãos, mais um pecado proibido, trazido pelo nosso catecismo maior, exigir aquilo que os inferiores não conseguem cumprir. Ô, irmãos, isso aí eu lembro imediatamente de uma história que papai contava. Não sei se eu cheguei a falar disso no nosso estudo passado, mas que, enfim, papai foi nascido e criado na roça, e quando ele era petitinho, o vovô já mandava ele fazer as coisas. E às vezes o vovô mandava, ele era pequenininho, o vovô mandava ele, sei lá, colocar capim na cabeça da égua. E ele não dava altura. E se ele não conseguisse colocar, ele apanhava. Então, exigia dele algo que ele não conseguia cumprir. Isso é ilógico, meus irmãos. E ainda punia ele. Ele conta isso. E, sim, irmão Michael Lima. E essas coisas, elas servem para tudo na nossa vida, né? Aqui em casa, aqui, né, a gente, né, nos cultos caseiros, agora a gente está fazendo, né, de manhã e de noite, aí de manhã a gente faz com umas histórias ali, né, de um nível muito bom, com devocionais e ensina muitos filhos a orar, né? Então a gente bate muito em tudo, assim, né? Mas aí quando chega na nossa prática, né, tipo amanhã a gente vai lá ver o Homem-Aranha. Aí o, nós fazemos homeschooling aqui, né? Tipo assim, o Lucas deveria pagar o ingresso inteiro da, do cinema, né? Porque é para estudante, ele tem 12 anos, mas ele tem que ter 12 anos, mas ele também tem que ser estudante. E aí, o que que tu vai fazer, né? Aí nós dissemos para ele, nós estamos almoçando, né? Disse, amanhã vai ter que ir com o moletom do teu colégio. Aí ele assim, que vocês ensinam que a gente não mentir, eu vou ter que mentir amanhã lá que eu tô no colégio, entendeu? E aí vai quebrando as coisas, a gente vai pegando, né? Nós falamos ali no nosso grupo ali, esses pecadinhos pequenininhos, assim, e por que a importância da gente estudar, né, os mandamentos, para nós sermos confrontados com isso, né? Aí na mesma hora, assim, você não, ou vamos pagar a inteira dele ou não vamos ir, né? Porque tá errado, né? Se tem aquele clube, que eu não sei se aí tem, que tem o clube da pipoca, digo, vou tentar colocar ele no clube da pipoca, mas acho que pela idade dele não vai. Se não der, vai ter que pagar inteira, né? Então, por isso que faz muito, né, importante isso, e aí entra nessas autoridades que a gente está, né? Aí né, eu dizendo para ele, tipo, amanhã tu vai mentir, né? E aí ele tá me ensinando que mentir é errado e vai mandar eu mentir amanhã, né? Então as coisas vai, nós jogando videogame aí foi isso aí meio-dia, aí depois jogando videogame com ele aqui, né? Com ele eu jogo aqui o Mario, né? Cara, eu conheço todas as fases, né? E aí ele disse assim, não, vai de um jeito lá que ali não vai acontecer nada, mas para ele morrer, né? Aí depois que ele foi, disse, pô, me mentisse, né? Aí, você está me ensinando que não pode mentir, agora tu vai me mentir aqui. Eu estou brincando contigo. Não, não é brinquedo, tu mentiu. Então, é essas coisas, né? A gente tem que colocar em prática o que a gente faz, né? Que a gente ensina, né? E essa hierarquia aí, quando a gente começa a pegar, a gente tu é superior ao teu filho. Tu não é superior ao teu filho conforme a palavra. Se eu estiver fazendo errado, ele vai ter que me corrigir, né? Conforme a palavra de Deus, né? É bom estudar a palavra, mas a gente apanha bastante, né? É verdade. Sim, irmão Wesley. A Simone Quaresma,
ela, ao ensinar sobre educação de filhos e autoridade, ela fala que uma ordem para os filhos serem obedientes, obedecerem, ela tem que ser clara. Então você tem que ter, primeiro, a atenção do seu filho, ele tem que ouvir a sua ordem, ela tem que ser clara e possível. Ela tem que ser passível de cumprimento. Se você der uma ordem impossível, você vai se tornar um déspota, um autoritário, um ditador. Porque certamente você vai punir. Se você não punir, você está perdendo a sua autoridade, porque você mandou fazer tal coisa e se ele não cumpriu, tem que ser punido. Mas se você punir, você também está sendo autoritário e injusto. Então as ordens têm que ser possíveis. A gente tem que sempre ter esse tipo de atenção. E não só com os filhos, mas às vezes nós exigimos como maridos, coisas demais também das nossas esposas. Às vezes nós exigimos um certo padrão que não é possível, seja com a casa, seja com rotina, com qualquer coisa, né? Muito possivelmente nós incorremos também em dar ordens injustas, em é, exigir práticas impossíveis dos nossos subordinados, né? É verdade, meus irmãos. Que o Espírito Santo nos ajude. Mateus 23:4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Os fariseus impunham exigências impossíveis ao povo. Eles não ajudavam ninguém, apenas aumentavam o peso do fardo que eles carregavam. E exemplos práticos para nós, meus irmãos, como Wesley mesmo já nos trouxe, bem como o irmão Michael. Pais cobram perfeição dos filhos, e nós sabemos, meus irmãos, que eles não são perfeitos, nem serão, bem como nós também não somos. Nossas esposas não são, nossos empregados não são, nossos alunos não são, nossas ovelhas não são. Professores estabelecem metas impossíveis sem oferecer ajuda. Patrões exigem produtividade incompatível com os recursos que são disponíveis. Pastores sobrecarregam membros com inúmeras atividades sem considerar suas limitações. Ou líderes que criticam resultados que jamais ensinaram como alcançar. Indo aqui para o sétimo pecado proibido, que é incentivar o pecado. Esse exemplo que o irmão Michael se encaixa melhor aqui. Jeremias 5, 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis ao fim disso? Os líderes religiosos encorajavam o pecado ao invés do arrependimento. Alguns exemplos para nós, irmãos. Pais que riem da mentira dos filhos. Isso parece bobiça, irmãos, mas pode ser comum, pode ser comum. Rir do pecado dos outros. Olha quão grave isso é, irmãos. Por exemplo, é que eu estou indo já para uma outra linha, mas a gente ri de piadas sobre adultério, sobre corno, sobre homossexualismo, e às vezes a gente ri do pecado, algo que fere diretamente a honra, o caráter de Deus. E nós rimos. Pais riem da mentira dos filhos, um chefe que recompensa funcionários desonestos porque trazem lucro, líderes religiosos que relativizam o pecado para agradar pessoas. Não, não, ele que pecou, não, ele é tranquilo. Ou governantes que promovem leis que incentivam a imoralidade. Pecado 8. Desencorajar o que é bom. Atos 4:18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Eles tentavam impedir exatamente aquilo que Deus havia ordenado, irmãos. Então, pais que impedem os filhos de participarem da igreja sem motivo legítimo, um patrão que dificulta de forma injusta que um funcionário participe de um culto quando poderia permitir,
patrões que obrigam seus funcionários a trabalhar no dia do Senhor, um líder que ridiculariza quem deseja estudar a Bíblia, um superior que desencoraja alguém de obedecer a Deus porque pode atrapalhar os negócios, sei lá, um pai que não tem vergonha ou não permite que ore em público para não trazer vergonha, um pastor que desestimula o uso dos dons por inveja ou por controle, meus irmãos. Enfim, todos nós estamos sujeitos a praticar esses pecados. Vamos caminhar. Nono pecado, corrigir injustamente. 1 Pedro 2, 19 e 20. O que é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Alguns servos eram castigados sem culpa nenhuma. Pedro não aprova a injustiça. Ele consola aqueles que sofrem por ela nesse texto. Então, não é aprovando a injustiça, meus irmãos, é trazendo consolo para os injustiçados, que é o que Pedro, né, faz aqui em Atos dos Apóstolos. E aqui alguns exemplos. Um pai que castiga um filho sem investigar os fatos, meus irmãos. A tal da impulsividade, ou a dificuldade de refletir, de pensar. Isso acontece muito, irmãos, muito, muito, muito. Agir por impulso, sem amadurecer antes. Um professor pune apenas alguns alunos enquanto ignora os mesmos erros de outros, sendo parcial. Um patrão que repreende em público só para humilhar. Injustiças, injustiças. Um pastor que disciplina alguém por favoritismo ou por perseguição pessoal. E nós vimos que isso aconteceu também com meu irmão na igreja presbiteriana que ele congregou também aqui em Igarapé, sendo perseguido também por trazer discordâncias para o conselho da igreja. Enfim, irmãos, injustiça. E nós podemos cometer, irmãos, essas injustiças, que Deus também venha nos livrar delas. Expor os inferiores ao perigo. Levítico 19, 29. Não contaminarás tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. A lei condena pais que colocam seus filhos em situações pecaminosas. Exemplos. Pais que permitem acesso irrestrito dos filhos à internet sem supervisão. Irmãos, a internet é um buraco negro sem fim. Isso é terrível. Pais que negligenciam a amizade claramente destrutivas. Irmãos, quando eu era mais novo, eu tive amizades que não eram muito agradáveis. Mas Deus, pelos motivos dele, insistiu em me guardar. Eu posso citar aqui o exemplo do Michael Douglas, por exemplo, onde ele morou a vida toda, a forma com que ele foi criado, e hoje, pela graça de Deus, o homem que ele tem se tornado. Se olhar para o retrospecto dele, era impossível concluir que ele seria o que ele é hoje. Talvez seria um drogado, talvez iria morar na rua. Enfim, irmãos, as amizades, elas podem ocasionar maus terríveis. E os pais, como superiores, precisam proteger os seus inferiores. O empregador não fornecer equipamentos de segurança, um pastor entregar um púlpito para qualquer um, falsos mestres, o próprio líder que coloca pessoas inexperientes em situações espiritualmente perigosas sem qualquer tipo de preparo. Enfim, um pai que dirige e não orienta os filhos, por exemplo, a colocar o cinto de segurança numa em alta velocidade que seja. Enfim. Sim, irmão Wesley.
Não, eu ia aplicar ao casamento. Hoje eu estou fazendo bastante isso, né? E aos filhos. Mas você já aplicou alguma coisa sobre os filhos? Mas esse pecado, ele está completamente ligado ao dever de proteção que a autoridade tem dos seus inferiores, por causa de ser autoridade. Um homem em si, ele tem um dever de proteção muito grande. Física, inclusive. Física. Então, eu arrisco dizer até que se um homem ele não está apto fisicamente para proteger a sua família de problemas, né, de uma luta corporal na rua, isso é um problema. Nós temos que estar prontos também para nos defender e defender a nossa família fisicamente. Defender a minha esposa. Muitos homens, uma coisa simples, percebam como uma coisa simples, foi até o pastor Elton que falou um dia sobre isso, que mulher não abre porta de casa. Mulher não abre porta de casa. Toca a campainha e quem vai atender é o homem. Ora, você não sabe quem é, e se for um risco, um perigo? Então a mulher e os filhos não abrem. Olha só, que coisa pequena, sutil, mas que reflete o dever de proteção do marido. É igual aqui em Não é casa, verdade? esse aí é bacana. Aqui a gente mora no terceiro andar, o Wesley já veio aqui já. E o lixo, quem coloca na rua sou eu. Os lixeiros passam aqui todas as terças e quinta, né? Então sempre os lixos, quem coloca na rua sou eu. Pois é, claro que quem guarda é Deus, né? Se Deus a casa não edificar, em vão trabalho o construtor. É claro, mas subsidiariamente a Deus, sujeito ainda a Deus, nós temos esse dever, né? E ele vai até dessas coisas mais simples. Eu vou deixar o meu filho, eu vou falar para o meu filho de 4 anos, vai na padaria sozinho comprar um pão. Ele vai desenvolver certas habilidades, vai, mas é um risco. Eu estou causando, sem supervisão. Então, muito perigoso mesmo, muito perigoso mesmo. Oi, irmão Natanael. Amanhã eu já vou ter que descer com o lixo agora. Mas são coisas simples, né, irmãos? O fato do lado da calçada, porque pode de fato vir algum veículo e causar um acidente. O fato de ter piscina em casa, por exemplo, e não tomar as devidas precauções, sabendo que pode gerar a morte do nosso filho, que pode afogar ali se não souber nadar. Enfim, todas essas cautelas envolvendo a necessidade de cuidado para com os inferiores, partindo do superior, meus irmãos, é um pecado. Provocar os inferiores à ira. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. A disciplina deve refletir o caráter de Deus, não produzir amargura. Exemplos: pais que nunca elogiam, apenas criticam, que prometem algo aos filhos repetidamente, mas nunca cumprem, e isso também é mentira, esbarra no nono mandamento. Demonstram favoritismo entre irmãos, humilham os filhos diante de outras pessoas, corrigem movidos pela irritação e não pelo amor, enfim. Outro pecado elencado, desonrar a própria autoridade por mau comportamento. Gênesis 9:21, texto conhecido. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Embora fosse um homem piedoso, seu pecado trouxe vergonha para a sua família. Noé, seu comportamento enfraqueceu sua posição como pai. Irmãos, desonrando a sua própria autoridade pelo mau comportamento. Então, um pai que exige honestidade, mas mente com frequência. Um pastor que prega santidade, mas vive em pecado. Um pai, por exemplo, irmãos, que defende a guarda do dia do Senhor, mas que não vai para o culto. Um professor que fala sobre ética enquanto age de forma corrupta. Um líder que perde o controle emocional constantemente. Um governante que exige respeito enquanto vive escandalosamente.
E, Outro irmão, pecado. Sim. é, pensem também como que é desonroso para os inferiores ter um líder que não honra a si próprio. Imagina uma mulher que tem um homem frouxo, um filho que tem um pai bêbado, ou uma mulher que tem um marido bêbado. E quão desonroso isso é. Ou um filho que tem um marido adúltero. Ó, um filho que tem um marido. Um filho que tem um pai adúltero, uma mãe adúltera, que tem fama de ser adúltero. Imagina, já escutei caso disso. E o menino tá na escola, e aí o outro menino sabe de pecados, de adultério dos pais. Imagina, que coisa, que vergonha absurda. É uma desonra de si, enquanto autoridade, além de desonrar Deus, como nós já vimos, desonra o nosso inferior também. Quando nós vimos também que os inferiores, quando honram os seus superiores, eles fornecem para eles uma honra que extrapola o âmbito privado. A gente viu o exemplo lá da mulher de Provérbios 31, que ela honrava o marido dela e o marido dela sentava-se com os anciãos. Então, nós vemos que a honra do inferior para com o superior torna a reputação desse superior ainda mais reconhecida e agradável na sociedade. Mas o contrário também, a desonra que o superior causa a si próprio, desonra o seu inferior e muito, envergonha, né? É terrível, terrível. Irmãos, já são 9 horas, mas eu estou terminando. Vou caminhar para o fim. Outro pecado é o exercício injusto da autoridade. 1 Reis 12, 13 e 14. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Rejeitando os conselhos dos anciãos, aumentou o peso sobre Israel. O resultado foi aqui, meus irmãos, a divisão do reino. E eu trouxe aqui alguns exemplos do exercício injusto de autoridade. Um pai que trata os filhos de maneira desigual, um patrão que favorece alguns empregados por amizade, um pastor que protege determinados membros enquanto disciplina outros. Vejam que isso acaba esbarrando nos outros, porque tudo tem a ver com a falta de zelo da autoridade para com os seus inferiores. Então, um professor que dá tratamento privilegiado para alguns alunos, um líder que toma decisões baseadas em interesses pessoais e não na justiça. O 14º pecado, irmãos, exercício indiscreto da autoridade. Mateus 14, 8 ao 10. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. Aqui eu só não sei se é de conhecimento de todos os irmãos, mas João Batista, Batista não era sobrenome do João. Ele é chamado de Batista porque ele batizava. É João o Batista, né? Não João Batista. Mas nesse exemplo, por orgulho e imprudência, diante dos convidados, manteve um juramento perverso e mandou que cortasse a cabeça do João e dasse àquela mulher, para que ela levasse para sua mãe. Então, um pai que disciplina de forma impulsiva, sem ouvir os seus filhos, um pastor que toma decisões importantes sem oração ou sem conselho, um chefe que faz as acusações de forma precipitada, um líder que divulga assuntos confidenciais, um governante que faz promessas irresponsáveis apenas para agradar o povo. Todo mundo vai comer picanha. Enfim, irmãos. 15º pecado. Exercício rigoroso da autoridade. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo:
Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizestes antes. Vão eles mesmo e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemo-nos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então, em vez de aliviar o sofrimento, endureceu ainda mais a opressão daquele povo. Exemplos. Pais educam apenas por meio do medo. Um patrão nunca reconhece o esforço de seus empregados. Um pastor que governa por ameaças constantes. Isso em igreja pentecostal, irmãos, é muito comum, principalmente para dar o dízimo, porque o devorador, o migrador e o cortador tá na porta. E se você não dá o dízimo, você já sabe o que que acontece. Um professor nunca demonstra misericórdia diante de situações excepcionais, ou um líder acredita que severidade permanente é sinônimo de firmeza. 16º, irmãos, exercício negligente da autoridade. Hebreus 12:10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhe parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, o autor de Hebreus compara a disciplina imperfeita dos pais com a disciplina perfeita do Pai Celestial. Então, mesmo pais falhos compreendem a necessidade da correção. Exemplos: pais que nunca corrigem um filho, pastor que deixa pecados públicos sem disciplina bíblica, um patrão que permite injustiças dentro da empresa e não faz nada, um professor que abandona alunos com dificuldades e não ajuda eles a vencerem essas dificuldades. Sim, Wesley. Nós já refletimos sobre isso em outros estudos, mas esse exemplo do problema com a disciplina, a correta disciplina eclesiástica, é muito grave, muito grave. Um pastor que deixa impunes pecados graves, pecados públicos, não exorta, não há nenhuma manifestação aí de amor, nenhuma honra a si próprio e a Deus, nenhum exercício correto da autoridade, né? Então a igreja como autoridade mesmo, como conselho, como detentores da chave dos céus, e falham muito. E eu digo, me refiro à igreja moderna. Que igreja hoje em dia que exerce corretamente a disciplina eclesiástica, né? Os irmãos aí têm as suas próprias igrejas e congregações. Que igreja, né? Igreja que de fato vai disciplinar membros e exortá-los por heresias, por desvios teológicos, por crenças erradas, por quebrar o dia do Senhor, por quebrar o terceiro mandamento, tomar o nome de Deus em vão. Não só por adultérios públicos, porque parece que é só isso que acontece. O único pecado que é digno de exortação e até de excomunhão é o adultério. Mas e todos os outros pecados? E a falsa adoração do segundo mandamento? Que igreja hoje? E aí, claro, os irmãos podem conhecer, né? E até conheço, né? Nós conhecemos lá uma igreja bem séria em São João del Rei, pastor Alexandre Cardoso, ele nos compartilhou disciplinas exercidas lá por questões teológicas, também pela própria quebra do quarto mandamento. Mas né, que igreja hoje que tem o exercício correto da disciplina bíblica, né? Olha como o quinto mandamento é diretamente quebrado, né, pela igreja moderna. É o que o próprio irmão Michael Lima disse também aqui. Eles acabam perseguindo e exortando, são aqueles que insistem na manutenção da verdade, né? Enfim.
É um líder que evita decisões difíceis para não criar conflitos, pais que transferem integralmente à escola ou à igreja a responsabilidade pela educação espiritual dos filhos. Enfim, irmãos, caminhando já para a conclusão, o catecismo ele nos lembra que o quinto mandamento não protege apenas os superiores, ele também protege os inferiores. Deus exige honra dos filhos dos membros da igreja, dos cidadãos e dos empregados, mas exige igualmente que pais, pastores, governantes, maridos e toda autoridade exerçam seu ofício segundo o caráter do próprio Deus. E Jesus Cristo é o modelo perfeito dessa autoridade, e ele mesmo declarou, Marcos 10:45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A autoridade cristã é um serviço instrumental de serviço sacrificial, um instrumento de serviço sacrificial. Ela, a autoridade, deve refletir a justiça, a misericórdia, a verdade e o amor do Senhor. E a aplicação para nós, meus irmãos, e para nossa reflexão nos próximos dias, possamos examinar hoje as responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. Se você é pai ou mãe, pergunte-se hoje: estou formando meus filhos para Cristo ou apenas exigindo obediência? Se você exerce alguma liderança na igreja, tem servido ao rebanho, se você exerce alguma liderança na igreja, você tem servido ao rebanho ou buscado reconhecimento pessoal? Se você é empregador, professor, coordenador ou ocupa qualquer posição de autoridade, tem usado seu poder para edificar ou para impor pesos desnecessários aos seus inferiores? Peça ao Senhor, irmãos, um coração semelhante ao de Cristo, o Supremo Pastor, que governa com perfeita justiça, firmeza e compaixão. Que toda autoridade que exercemos seja marcada pelo serviço humilde para a glória de Deus e para o bem daquele que ele confiou em nossos cuidados. Amém? Algum comentário, irmãos, para a gente finalizar nosso estudo de hoje? Se não, eu convido o irmão Michael Lima. Assim, irmão? Que o Wesley se acalme, senão ele vai ser excluído desse grupo também nosso aqui. Cuidado, cuidado. Alguém tem que fazer uma baguncinha nesse grupo. Eu disse pro Wesley, o grupo que expulsa ele não é um bom grupo. Amém, irmãos. Eu peço ao irmão Michael Lima para fazer uma oração, agradecendo a Deus e implorando que ele aplique essa mensagem nos nossos corações. Amém, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por mais um tempo aqui em Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor usar, Senhor, os irmãos para falar a Tua palavra e que ela tenha, Senhor, entrado no nosso entendimento, Pai, que a gente fique com ela gravada, Senhor, na nossa mente e comece a praticar, Senhor. Tem tantos mistérios ainda, né, para serem revelados a nós na Tua palavra, nunca vão ser findados, porque Tu és infinito, mas pela Tua graça, Senhor, nós aprendemos, Senhor, a cada dia, Senhor, a Tua palavra. E te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nosso trabalho, e que a gente possa, Senhor, cada vez mais andar pelos Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.